segunda temporada de Sweet Tooth chegou na Netflix, então vamos comentar aí tudo que aconteceu nessa temporada. Começando, gente, pelos híbridos, né? Nessa temporada a gente conhece mais dos híbridos e assim, não tem como não se apaixonar por eles. Eles são super fofos e eles estão tentando fugir, estão presos, então a gente percebe o quanto eles são inteligentes. Eles são apenas crianças, mas ainda assim, eles são super inteligentes, corajosos e eles se unem ali basicamente boa parte da temporada tentando pensar num jeito de escapar. Afinal de contas, eles corriam um grande risco ficando ali. Paralelo a tudo isso, nós temos a Amy e o Jeff, que estão tentando bolar um plano para poder ajudá-los a escapar, né, para poder resgatá-los. E aí, gente, o Jeff, ele é meio cabeça dura ali no começo, ele não quer saber, fala que só vai salvar o Gus, né? É até um pouco ingrato, porque a Amy salva ele e ele é cabeça dura em diversos momentos ali, ela tem que ficar insistindo para ele poder querer ajudá-la, salvar as outras crianças. E a gente vai conhecendo mais do passado dele. A gente descobre que ele entrou ali para os últimos homens porque era a forma que ele encontrou de acharem a família dele. Ele achava que trabalhando para eles, eles ajudariam ele a encontrar a família dele. Então, ele os serviu, caçava os híbridos, até que eles disseram ali que a família dele tinha sido morta e ele ficou totalmente arrasado com essa perda. E depois ele também foi se arrependendo dos atos dele, de ter caçado os híbridos, então é um peso que ele carrega muito grande, afinal de contas, ele prejudicou aí diversas crianças por conta disso, né, para poder encontrar a família dele. E aí os dois vão lá, eles se unem ali a um grupo, bolam todo um plano, chegam a ter um desentendimento, mas ambos vão ali resgatar as crianças e começa a ter muita ação, muita coisa rolando ao mesmo tempo ali no zoológico, nas redondezas, muita coisa acontecendo, eles enfrentando o general, tentando resgatar as crianças e assim, essa temporada tem muito mais ação do que a temporada passada. Começa a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, as crianças tentando fugir ao mesmo tempo que eles estão invadindo o local e paralelo a tudo isso nós ainda temos a Ursa, porque ela se separou do Jeff e do Gus, né, na temporada passada ali no finalzinho. Ela não sabia o que aconteceu, mas ela percebe que o Gus pode ter sido levado para o zoológico e aí ela acha uma oportunidade se juntando aos últimos homens. Então ela se infiltra ali para poder conseguir ajudá-lo. E é neste momento que ela reencontra a tigresa e o exército animal. E aí as duas se resolvem, né? Elas tiveram um conflito na temporada passada e elas tinham um vínculo muito forte. A Ursa chega a dizer em um momento que a tigresa foi como a irmã dela, porque depois que ela ficou sozinha, ela encontrou a tigresa e elas viraram muito amigas, mas ela ficou muito magoada pela tigresa ter assumido a liderança pelas costas dela, e ela fica bem magoada com isso, mas elas se resolvem ali, ficam bem, se entendem, e a tigresa se dispõe a ajudá-la com o exército animal, e aí é até um momento bem bonito dela retomando esse lugar ali com o seu pessoal. E aí, como eu disse, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas no final das contas, tudo dá certo. Eles conseguem ali resgatar os híbridos, o Jeff e a Amy se unem novamente e acabam encontrando a Ursa no meio do caminho. E aí a tigresa fala com ela para poder seguir, né? Vai com eles, segue com eles ao seu caminho e eu vou ficar aqui com o exército animal e vou impedir os últimos homens. E assim, gente, os últimos homens, principalmente o general, vai dando um ranço dele ao longo dos episódios, porque ele tá disposto ali a fazer qualquer coisa, e a gente vai descobrindo mais dos planos dele. A gente vê que ele queria formar ali uma comunidade, e ele usa a cura para poder se unir a outras pessoas poderosas que poderiam dar os recursos que ele precisava para essa comunidade, e ali seria uma comunidade sem nenhum flagelo, sem nenhum vírus, as pessoas estariam totalmente livres e o resto do mundo morreria, né? Porque uma hora isso ia acontecer na cabeça dele, então eles teriam a cura ali e ficaria tudo bem. E ele propõe isso pra Zhang, o Voz e o Dutch, mas a Zhang dá pra ver que ela também não é nenhuma flor que se cheire, talvez seja até pior do que o general. Ela já manda eliminar os outros dois e fazer a parceria só entre eles mesmo e elimina todo mundo. E ela descobre que a cura está relacionada aos híbridos, a cura ali que o general encontrou, que é uma informação muito importante, principalmente para a série prosseguir, porque a gente viu ali que ela vai ser uma nova vilãzinha, então é importante ela saber dessa informação. E aí, com a fuga dos híbridos, o general junta ali os últimos homens e vai atrás deles, porque ele não desiste por nada. E até o irmão dele, o Johnny, não aguenta mais. Inclusive, foi outra informação interessante aí dessa temporada, que o Johnny, que já aparecia bastante ali servindo o general na primeira temporada, é irmão dele, então eles têm esse vínculo e por isso ele acaba tolerando o Johnny
Johnny em diversos momentos. Mas a Honey, ela vai fazendo um pouco a cabeça do Johnny ali pra ele perceber o quanto o irmão dele usa ele, é ingrato com ele, e o Johnny realmente vai vendo que o general não trata ele nada bem, e também ele não vai concordando com as atitudes do próprio irmão, e chega ali um momento em que ele se vira contra ele. E assim, gente, era melhor que ele tivesse só fugido, mas ele tenta parar o general, o plano não dá certo e ele é morto pelo próprio irmão. É uma cena bem pesada ali e a gente vê que realmente o general estava disposto a fazer qualquer coisa e só pensava nele mesmo, porque como ele matou o próprio irmão ali a sangue totalmente frio. E aí ele vai com os últimos homens ali, né, gente? Vai na floresta atrás dos híbridos. E ele também eliminou o exército animal, que é outra cena bem pesada. Apesar da gente não ter visto tantos detalhes, a gente vê eles mortos e é bem pesado. Eles foram totalmente exterminados, mas a tigresa conseguiu chegar ali na floresta e se despedir da ursa. Uma cena bem triste, onde ela se despede e avisa que eles vão ser atacados. Então eles têm tempo ali de bolar um plano para poder eliminar os últimos homens e salvar ali os híbridos. E em paralelo a isso, gente, a ursa descobre que a Wendy tá ali, é a irmã dela. E ela fica sem saber como dizer isso pra irmã dela, afinal de contas elas não se conhecem. A Wendy não faz ideia que tem uma irmã, não faz ideia de nada. Ela era muito pequenininha quando ela foi deixada, mas dá pra ver que a Ursa tem aquele amor enorme por ela e no meio dessa confusão ela acaba revelando pra ela que elas são irmãs. É claro que a gente ainda não viu esse vínculo tão forte porque elas ainda estão se conhecendo, mas é bem bacana que elas se reencontraram finalmente nessa temporada. E aí, basicamente, eles começam a eliminar ali os últimos homens e tem o conflito do general com o Jeff, que é bem pesado, ele fala da família dele, é um momento bem pesado, mas o Jeff não consegue eliminá-lo e sobra pra Amy, gente, e é ela que está contaminada, né? Ela pegou o vírus e a gente vai vendo como ela vai se deteriorando, ela vai ficando realmente muito mal, mas ela faz o possível ali para defender os filhos dela. Ela chama todos eles de filhos, né? Eles reconhecem ela como mãe e ela dá a vida dela ali. Ela chega a ter o confronto com o general, contaminar ele fica ali, né, irado, e ele não desiste nunca, gente, não desiste nunca. Ele mata o irmão dele, ele mata os híbridos, ele faz o que for necessário ali, ele não desiste até o último momento. Todo mundo enfrenta ele, a Amy enfrenta, o Jeff enfrenta, o Gus enfrenta ele, todo mundo luta contra ele, até que o Gus usa ali a habilidade dele e o general é meio que pisoteado e ainda assim ele consegue pegar o arco e flecha e dar uma flechada no Gus ali no último momento, porque ele não desiste. É aquela história do vaso ruim não quebra. É ele. E aí, como um ato final ali, ele ainda atinge o Gus. E aí não tem jeito, a gente tem a morte da Amy, tem ali o enterro dela que é bem triste, os filhos todos ali, então é um momento bem triste. E o Gus sobreviveu, mas fica ferido, e ele tem uma visão da Bird ali no finalzinho. E pra falar da Bird, gente, nós temos que falar aí do arco do Ad e da Honey, né? Sim, porque o Ad, ele começa ali no zoológico a fazer o experimento, e no início ele não queria de jeito nenhum, porque matar aqueles híbridos era totalmente contra o que ele acreditava. E tem até um momento que a Honey incentiva ele, porque eles estavam desesperados, era a forma deles sobreviverem. Só que o Ad, ele mergulha de cabeça nisso para poder salvar ela e também porque ele percebe que realmente poderia achar a cura depois que ele conhece o Gus e percebe que ele era diferente. E ele mergulha muito nisso, e a gente percebe a mudança da expressão dele, né? Os olhos com aquelas olheiras, ele não dorme, ele fica totalmente alterado. A Honey percebe isso e ela começa a não reconhecê-lo, ela percebe que tem algo muito errado e que essa busca dele está indo muito além de curá-la, que ele realmente começou a ficar cego com toda essa situação. E ela também conhece ali os híbridos e percebe que eles não são como ela pensava. Isso porque a maioria das pessoas acha que os híbridos têm relação com o vírus e também acha que eles são seres irracionais, não tem essa consciência que eles são inteligentes, que eles têm emoções, que eles conseguem falar. Então ela fica muito impressionada quando ela descobre isso e não quer que ele prossiga, só que ele não quer desistir de jeito nenhum. E ali quando o zoológico é atacado, ela decide que eles precisam fugir, chama ele para ir com ela, só que o Ad não concorda. Ele quer ali buscar a cura de toda forma, pegar informações, e é quando ela decide seguir o próprio caminho e deixá-lo. É bem triste porque eles são um casal muito lindo, mas ela fez o que era necessário, porque ela percebeu que ele estava completamente cego. E depois disso o Ad fica completamente arrasado, desesperado, principalmente porque ele vê que a pesquisa foi toda perdida ali, né? A Amy, antes de fugir, queima ali todo o laboratório, e também porque ele perdeu a mulher dele.
Apesar do desespero, a gente tem uma ceninha ali no final que ele vai atrás deles, ele chega lá na floresta e descobre da ida deles pro Alasca. Isso porque o Gus ali tem a visão da Bird e ele decide que eles devem ir lá pro Alasca para poder procurá-la. Isso porque quando a Ursa conseguiu falar, né, usando aquele rádio ali, ela conseguiu falar com a Bird, ela passou informações sobre uma fita que ela deixou e ali naquela fita dá para saber bastante coisa, especialmente dessa pesquisa deles no Alasca. Então, eles decidem se unir e ir lá pro Alasca, mas deixar a maioria dos híbridos com os Anderson, aquela família da primeira temporada que reapareceu aqui para cuidar do pessoal, e realmente eles são super simpáticos, né? E agora eles aparecem para poder ali basicamente ficar cuidando dos híbridos, senão esse pessoal todo ia ter que viajar junto. E fica ali para o Andy viajar com eles, né, com a Ursa, com o Gus e com o Jep, e ir em busca aí da Bird. E para quem não entendeu muito bem, tudo começou com o James, que tinha uma doença incurável que inclusive iria ali para os descendentes dele, e ele vai para o Ártico em busca dessa cura. Só que ele desaparece e aí nós conhecemos a Jillian, que é uma descendente dele, ele é o bisavô dela, que está em busca dele, está atrás dele. E é isso que leva eles lá para o Alasca a descobrir aquele micro-organismo e começam a fazer experimentos com eles. Eles buscavam ali a cura, só que no meio desse experimento, eles conseguem ali incubar 2 ovos e os efeitos são bem diferentes. Um deles gerou o Gus e o outro gerou o vírus. E aí nós temos a Jillian contaminada e a Bird tentando proteger o Gus. A Jillian quer que ela entregue o Gus para poder procurar ali uma cura, para poder encontrar essa cura, mas realmente a Bird se sente mãe do Gus e para protegê-lo ela não entrega e também não cumpre a promessa, que era ir atrás dele e do Richard, que ela pediu o Richard para cuidar dele. Então ela vai lá pro Alasca para poder completar as pesquisas e o estudo, e o Richard cria o Gus. Com a fita dela, eles conseguem um pouco mais de informação. A gente tem ali o Ad também descobrindo mais informações quando ele volta lá no laboratório e descobre ali, né, as pesquisas com as galinhas e tudo mais, e ele vai em busca da cura. E ele não desistiu, gente, da busca dessa cura. Ele vai lá pra floresta e provavelmente vai atrás deles no Alasca, e a gente deve ter o reencontro deles aí, quem sabe, com a Bird nessa próxima temporada. O que vocês esperam para essa próxima temporada? Vocês gostaram dessa segunda temporada? O que vocês acharam? Deixa tudo aí nos comentários para eu poder saber. E, gente, eu gostei, teve muito mais ação, como eu disse, do que a primeira temporada, mas teve ali os momentos emocionantes, né? Tem ali mais personagens, a gente teve a inclusão de vários personagens, também tivemos ali meio que os últimos homens acabando de certa forma, e temos a Zhang, que surge aí como uma nova vilã. Ali no final ela descobre sobre a questão que aconteceu no zoológico e acha que ela mesma tem que resolver esse problema. E como eu disse, uma informação importante é que ela já sabe que os híbridos têm relação com a cura. Então provavelmente ela vai dar prosseguimento a alguma coisa relacionada a isso. Então é isso, galera. Tchauzinho!